Boa tarde, pessoal. Bem-vindos mais uma vez ao curso de saúde da Octa Treinamentos. Eu sou o professor Diogo Xavier Lima, sou biólogo e doutor em biologia de fungos e sou professor aqui do Polo Recife. Bom, a aula de hoje será mais uma vez focada no módulo de auxiliar de farmácia. E esse módulo, como vocês sabem, é um módulo focado na farmácia hospitalar. O que é isso? A farmácia hospitalar é um setor que consiste em promover o cuidado farmacêutico, que vai desde a aquisição e dispensação de medicamentos, sendo essa dispensação e aquisição ocorrendo da forma mais econômica, eficiente e segura para chegar até o paciente, certo? Só que para a farmácia hospitalar atingir esses objetivos, principalmente ligados à aquisição e dispensação, a farmácia ela precisa seguir algumas normas e procedimentos gerais e também aplicar um modelo de gestão eficiente de estoque. Então, os assuntos da aula de hoje serão justamente, no primeiro momento, a norma e procedimentos gerais, e nós iremos concluir a aula falando sobre a gestão eficiente de estoque, tá certo? Bom, gente, o farmacêutico ele é o responsável legal por todo o fluxo de medicamento dentro da unidade hospitalar. Então, para isso, ele desenvolve atividades que juntas constituem o que chamamos de logística hospitalar, tá certo? Essas atividades são o planejamento, a implementação, o controle e o custo e o armazenamento. O planejamento e a implementação, por exemplo, como o medicamento ele será distribuído dentro da unidade hospitalar. Então, qual sistema de distribuição de medicamentos é mais eficaz para aquela instituição? E como implementar esse sistema de uma forma mais eficiente? Então, outra atividade importante dentro da logística seria justamente o controle e custo dessa distribuição de medicamentos. Então, o farmacêutico ele deve avaliar e controlar os custos do fluxo de medicamentos. Por exemplo, nós sabemos que alguns sistemas de distribuição são mais caros que os outros. Por exemplo, o sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária, que é aquele sistema onde a farmácia ela prepara doses únicas para cada paciente. Esse é um sistema que é caro porque demanda uma infraestrutura de qualidade da instituição. Além disso, ela geralmente precisa de mais profissionais trabalhando na farmácia. Porém, esse sistema ele é considerado eficiente porque a farmácia passa a ter maior controle sobre o estoque de medicamentos, evitando desperdícios. Então, o farmacêutico tem que colocar isso na balança, em ter mais controle do estoque e os gastos que vai ter com aquele sistema de distribuição, tá certo? Outra atividade da logística é o armazenamento. O armazenamento ele inclui a armazenagem de medicamentos e outros materiais médico-hospitalares, como, por exemplo, luvas, máscaras, etc. Certo? Então, se esses materiais eles forem armazenados de forma inadequada, isso vai afetar a qualidade desses materiais, ou medicamentos, né? E vai gerar prejuízos. Os medicamentos serão perdidos, consequentemente, vai gerar um prejuízo para a instituição. Então, isso é importantíssimo para a logística hospitalar, certo? A armazenagem. Só que, além da logística hospitalar, que envolve todo esse controle dentro da farmácia hospitalar, o farmacêutico ele também fica responsável pela distribuição dos fornecedores. Como assim? Ele vai ficar responsável por organizar e avaliar a sistemática de distribuição desses medicamentos, certo? Então, ele tem, por exemplo, que avaliar
se os distribuidores estão seguindo normas e controle de distribuição desses produtos. E além disso, e mais importante, se esses distribuidores eles estão qualificados para fazer essa entrega dos medicamentos, tá certo? Bom, então nós vimos que o trabalho do farmacêutico ele começa cuidando da distribuição de medicamentos junto com seus fornecedores, né? Fiscalizando essa distribuição e tudo mais. Só que essa etapa ela vai terminar com o recebimento do medicamento. E o que é que significa esse recebimento do medicamento? Bom, o recebimento do medicamento ele é definido como o processo final de compra, onde o fornecedor faz seu papel ao entregar com garantia de total integridade química e física os produtos vendidos, tá certo? Então, o recebimento ela é a última etapa da distribuição, mas ela também vai ser a primeira etapa do fluxo de medicamentos dentro da farmácia hospitalar. E quem é que recebe esse medicamento? O responsável por receber esse medicamento vai ser o farmacêutico-chefe, o farmacêutico responsável por aquela unidade hospitalar, tá bom? Então, esse farmacêutico ele deve estabelecer normas para o correto desempenho das funções de conferência e recebimento do medicamento no estabelecimento. O que é que isso significa? Significa que esse farmacêutico ele deve seguir algumas precauções. Por exemplo, a primeira precaução que o farmacêutico-chefe deve seguir é que o recebimento dos medicamentos ele só pode ser realizado por uma pessoa treinada, ou seja, o porteiro, o zelador, a atendente, essas pessoas elas não podem receber medicamentos. Mas por quê? Porque isso justamente vai estar ligado com a segunda e terceira precaução, que é justamente que todos os medicamentos eles precisam ser inspecionados. E aí, essa inspeção ela precisa ser realizada por um profissional da área da saúde, por uma pessoa que trabalha na farmácia. Porque, por exemplo, essa pessoa que vai inspecionar, ela precisa verificar a integridade da embalagem desses medicamentos. Porque se essa integridade ela foi alterada, isso pode comprometer o medicamento, tá certo? Então, ela vai precisar também conferir rótulos de medicamentos, vai ter que conferir o número de registro do medicamento. Então, tudo isso só poderá ser feito de forma eficiente por um membro da farmácia. A terceira precaução, que exige também que a pessoa seja uma pessoa qualificada, né, é que essa pessoa ela precisa conferir a solicitação. O que é isso? A primeira coisa que a gente faz quando realiza uma compra online, por exemplo, é conferir se o produto chegou direitinho, né? Então, por exemplo, se você comprou uma camisa, a primeira coisa que você vai conferir é se realmente chegou uma camisa para você. Aí depois você vai conferir o quê? Se ela chegou na mesma cor que você pediu, se chegou no mesmo tamanho. Então, isso é a mesma coisa para a compra de medicamentos. Então, a pessoa que vai receber esse medicamento, ela precisa verificar se o pedido veio correto, ou seja, se veio o medicamento correto. Aí depois vai verificar o quê? Veio o medicamento correto, mas ele veio na concentração correta, porque a gente sabe que o mesmo medicamento ele é vendido geralmente em diferentes concentrações. Então, a pessoa responsável ela tem que conferir tudo isso mediante a solicitação, certo? Se o pedido ele bateu, se o medicamento ele chegou de acordo com o que foi solicitado. Bom, a quarta precaução
que deve ser tomada no ato do recebimento dos medicamentos é que todos os medicamentos devem estar identificados. E isso inclui a denominação DCB ou DCI. E o que é que seria essa DCB ou DCI? Bom, a DCB, como vocês podem ver aqui no slide, ela é a denominação comum brasileira, certo? É a denominação que o fármaco ou princípio ativo aprovado pelo órgão federal, no caso a Anvisa, certo? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ou seja, é o nome que a Anvisa dá para aquele fármaco. E a DCI é a denominação comum internacional, que é o nome que, no caso, quem dá é a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, vai dar para aquele fármaco. Tá. Então, isso significa o quê? Que um medicamento ele pode ter dois nomes, um dado pela DCB e outro dado pela DCI. Tá, professor. E o que é que acontece nesse exemplo, que um fármaco possui dois nomes? Qual o nome que a gente deve seguir? A DCB, que é a denominação comum brasileira, ela sempre vai prevalecer sobre a internacional, tá certo? Então, a pessoa que recebe o medicamento, ela vai sempre procurar a denominação comum brasileira. Caso não tenha, aí ele vê a DCI. Mas a DCB sempre vai prevalecer sobre a DCI, tá certo? Outra coisa importante na identificação que a pessoa deve conferir é o número do lote, por exemplo, e outras informações importantes daquele medicamento, como a data de fabricação e validade. Além disso, a identificação do fornecedor, certo? E então, a quinta precaução que o farmacêutico ele deve considerar é que qualquer divergência entre o pedido, o farmacêutico é que deve orientar as providências a serem adotadas. Então, essa quinta precaução ela vai estar relacionada com os passos anteriores. E, por exemplo, e isso pode levar à sexta precaução, que é, se o pedido estiver com alguma divergência grave, como, por exemplo, a integridade da embalagem, essa é uma divergência muito grave, porque se a integridade da embalagem ela estiver alterada, o medicamento pode ter sido alterado também. Então, nesse caso, o pedido ele pode ser reprovado e os medicamentos eles são devolvidos, tá certo? Então, na quinta precaução, o farmacêutico ele vai verificar a divergência do pedido e se ela for grave, aí a sexta precaução será a reprovação do pedido e os medicamentos eles são devolvidos, tá bom? Bom, aqui tem uns exemplos da identificação do medicamento. Por exemplo, nós temos aqui na parte superior justamente um exemplo da denominação comum brasileira, onde fica o nome do princípio ativo, tá certo? Também temos na identificação do medicamento a concentração daquele medicamento. Outra coisa importante que deve se levar em consideração para identificar o medicamento: qual é a via de administração daquele medicamento? Se é via oral, se é injetável e por aí vai. E informações importantíssimas é a data de fabricação e a data de validade, como também o número do lote. E por último, e não menos importante, o nome do fabricante, certo? Aqui nós podemos encontrar de uma forma resumida e simples o que a pessoa responsável pelo recebimento irá conferir sobre o pedido.
Isso inclui ver se ela recebeu exatamente o que ela pediu, tá certo? Então, ela vai conferir a identificação dos medicamentos, que inclui tudo isso que eu mencionei no slide anterior. Então, ela vai ver a marca do medicamento, a concentração do medicamento, número do lote, além da integridade do produto e a quantidade para ver se ela bate com o que foi solicitado. Bom, aqui tem um exemplo sobre a importância da conferência dos medicamentos. Por exemplo, aqui, uma fiscalização pelo Conselho Regional de Farmácia encontrou medicamentos vencidos num hospital de Rondônia. Então, talvez, se a pessoa que recebeu medicamentos já pode ter recebido esses medicamentos vencidos. Outro exemplo aqui ocorreu em 2019, aqui em Pernambuco, onde 50 mil remédios e insumos hospitalares foram encontrados vencidos. Na reportagem foi destacado que os produtos avaliados, os produtos que estavam vencidos, eles foram avaliados em mais de R$1 milhão. Ou seja, veja o prejuízo que foi causado por uma falta de conferência dos medicamentos, tá certo? E justamente esse desperdício de medicamentos, ele pode gerar um processo. Aqui temos uma notícia de 2018 em que tentou estabelecer um projeto para ter uma pena de prisão para um gestor do SUS que desperdiçar medicamentos. Ou seja, o Ministério Público Federal ele pode processar gestores que estão desperdiçando medicamentos em unidades hospitalares, tá certo? Então, isso é muito importante, a conferência do pedido, certo? Quanto ao medicamento. Só que esses exemplos de achados de os medicamentos vencidos, eles não estão apenas relacionados quanto à expensão no recebimento de medicamentos. O que pode acontecer é que esses medicamentos eles podem ter sua integridade abalada ou serem danificados e até mesmo ultrapassar o prazo de validade dentro do próprio estoque da unidade hospitalar. Por isso, é importante que seja feita uma gestão eficiente do estoque. E o que seria essa gestão de estoque? Bom, a gestão de estoque, ela compreende uma atividade de gerir os recursos ociosos, ou seja, os recursos que estão em estoques, com uma representatividade financeira e que esses são armazenados para o suprimento das necessidades futuras da instituição. Então, a gente precisa saber alguns conceitos, como, por exemplo, o que é o estoque. Podemos considerar que estoque é o espaço físico destinado para medicamentos ou produtos que não possuem espaço nas prateleiras, onde o armazenamento é feito de forma ordenada, certo? Outro conceito que precisamos definir é o que é armazenamento. Armazenamento é o ato de estocar medicamentos de uma forma que assegure a integridade durante o período de validade dos mesmos. Então, o armazenamento é essencial, por exemplo, para que você deseja armazenar um produto, ele precisa sair da mesma forma que ele foi colocado. O que é que isso significa? Por exemplo, vamos usar um exemplo de uma cozinha. Se você deseja armazenar uma carne, você não vai deixar a carne fora da geladeira junto com outros alimentos, como por exemplo enlatados, certo? Se você fizer isso, o que é que vai acontecer? A carne ela vai apodrecer, ou seja, o produto ele perdeu toda a sua integridade.
Então, aí a gente pode dizer que essa carne ela foi armazenada? Não, porque você recebeu uma carne em boa qualidade e recebeu a carne podre. Ela não vai estar apta para o uso. Então, isso é a mesma coisa com medicamentos. Para os medicamentos serem considerados armazenados, eles precisam sair com a sua integridade, 100% da integridade. Ou seja, por exemplo, vacinas e soros. Esse tipo de medicamento, eles precisam ser armazenados sob refrigeração. Então, o armazenamento, ele precisa seguir as exigências daquele produto, certo? Então, existem alguns procedimentos básicos que devem ser considerados para a gestão eficiente de estoque, como, por exemplo, o armazenamento por ordem alfabética e classe terapêutica. O que é que isso vai acontecer? É importante que os remédios eles sejam catalogados em planilhas para facilitar o controle desses medicamentos, tá bom? Também é importante que medicamentos que tenham controle especial devem ser mantidos separadamente de outros medicamentos. Quais são os medicamentos que possuem um controle especial? Falamos disso na aula anterior. São os medicamentos cujo uso ele precisa ser controlado. Geralmente são medicamentos que causam uma dependência. O principal exemplo disso são os medicamentos de tarja preta, certo? Então é importante que esses medicamentos eles fiquem armazenados em um local específico para esse tipo de medicamento, certo? Então eles não devem ficar juntos com medicamentos, por exemplo, que são vendidos sem a prescrição médica, certo? Outra coisa muito importante é que é importante que a farmácia ela possua geladeiras ou incubadoras para manutenção de remédios termoláveis. O que é que significa termoláveis? Termoláveis são produtos sensíveis à temperatura e que devem ser armazenados de acordo com a faixa de temperatura informada pelo medicamento, né, na embalagem. Então, um exemplo, né, voltando, são as vacinas e soros, que geralmente elas precisam ser armazenadas em temperaturas específicas. Algumas delas precisam ser armazenadas abaixo de zero, certo? No entanto, a maioria dos medicamentos eles podem ser mantidos no estoque entre 20 e 30 graus. E por último, não menos importante, é que medicamentos e insumos eles não podem ficar em contato direto e nem próximo ao chão, tá certo? Então, qualquer medicamento, seja ele medicamento ou, por exemplo, máscara, luva, não pode ficar em contato direto ou próximo ao chão. Isso é muito importante na hora do armazenamento. Bom, então é importante na hora de armazenar os medicamentos termoláveis é que esses medicamentos eles devem ser colocados, como eu falei anteriormente, né, em geladeiras e incubadoras. Então, no momento que esses medicamentos são colocados numa incubadora, é importante preencher uma ficha, anotando o quê? O nome do medicamento, a hora em que o medicamento foi armazenado, a data e a temperatura do armazenamento. Então, isso é importante para ter um controle do armazenamento desse medicamento, já que ele precisa ser armazenado numa temperatura específica, tá certo? Bom, para concluir o assunto, né, dentro da gestão eficiente de estoque, nós temos o gerenciamento de materiais, que serve para controlar o estoque.
Então, o gerenciamento de materiais, ele tem como objetivo principal evitar a falta de material sem que para isto seja necessário ter um estoque excessivo. Então, ele vai manter sempre um nível adequado com as necessidades de consumo daquela instituição. Para isso, são seguidos três aspectos, que é o aspecto técnico, que ele vai levar em conta o gerenciamento de toda a característica do uso e análise de consumo junto com uma equipe de técnicos multiprofissionais. Além disso, tem o aspecto logístico, que gerencia toda a compra, o armazenamento e distribuição, fornecendo os melhores mecanismos sobre esta demanda. E por último, o aspecto contábil, que é o aspecto que fica responsável pelo financeiro do processo. Esse aspecto ele vai influenciar diretamente os outros aspectos, certo? Bom, então as funções do gerenciamento de material inclui determinar o que deve permanecer em estoque. Outra coisa é quando deve ser reabastecido esse estoque. Aí vai levar em conta quanto será cobrado. Para isso, será acionado o setor de compras, né, para adquirir os itens. E também verificar quanto é que vai receber, armazenar, atender os materiais conforme a necessidade daquela instituição. Então, ele deve controlar a quantidade e valor de estoque com os inventários periódicos. O que é que isso significa? É que deve ter uma planilha de controle dos medicamentos, para justamente saber, está faltando esse medicamento, então a gente precisa comprar ele. Esse medicamento aqui tem grande quantidade, ele não está saindo muito, então não está na hora da gente comprar. Então, o gerenciamento do material, ele vai estar ligado justamente a isso. Saber determinar o medicamento que deve permanecer no estoque, né? Se ele não está sendo usado, ele provavelmente pode vencer. Já ao contrário, se o medicamento está sendo usado com muita frequência, então será que não está na hora de reabastecer o estoque? Tá, mas vai reabastecer o estoque em qual quantidade? Então vai saber quanto daquele medicamento precisa ser comprado. E outra coisa é controlar a quantidade e valor do estoque por inventários, tá certo? Bom, gente, como é de praxe, né, eu sempre trago algumas questões sobre o assunto para a gente resolver aqui no vídeo. E a primeira questão foi do concurso realizado em 2018, um concurso para auxiliar de farmácia. E a pergunta é o seguinte: considerando que a finalidade do controle de estoque é manter a informação confiável acerca de níveis e movimentação física e financeira de estoques necessária ao atendimento da demanda, evitando-se a superposição de estoques ou desabastecimento do sistema, julgue os itens que seguem. No inventário, todos os itens e estoques devem ser conferidos nas prateleiras e comparados com a quantidade informadas na ficha de controle. Verdadeiro ou falso? Bom, como falei no slide anterior, é importante para o gerenciamento de materiais, no caso medicamentos, que seja feito um inventário, para justamente saber o que é que está saindo e o que está sendo utilizado naquela unidade hospitalar. Então, a pergunta está justamente se referindo a isso. Se nesse inventário, todos os itens e estoques, eles devem ser conferidos nas prateleiras e comparados com a quantidade informada na ficha de controle. E isso está correto, certo? Então, você vai ver, sempre que um medicamento for vendido, vai ser anotado naquele inventário
E você depois, no caso o responsável, ele tem que confirmar se no inventário está dizendo que o item foi vendido. Então ele tem que confirmar se na prateleira realmente está faltando aquele medicamento, certo? Então tem que estar sempre tendo uma conferência com o inventário e com o estoque ou prateleiras, tá certo? Segunda questão. Julguem os itens seguintes relativos ao planejamento estratégico aplicado à área farmacêutica. Qualquer funcionário responsável pelo recebimento dos produtos na farmácia poderá negar o recebimento dos produtos que tenham sido transportados em condições de temperaturas distintas às especificações do rótulo do produto. Lembra que uma das precauções que eu falei, a quinta precaução, é que o farmácio ele deve anotar qualquer adversidade quanto ao recebimento dos produtos. E a sexta precaução é que, dependendo dessa adversidade, o produto ele pode ser negado. Então, uma das situações em que o pedido ele é negado e o medicamento é devolvido, que é uma situação grave, é justamente quanto isso, quando o medicamento ele é transportado a temperatura distinta. Então, isso é uma infração muito grave. Se o medicamento ele precisa ser transportado, por exemplo, numa temperatura abaixo de 0, e ele não foi, o medicamento ele perdeu totalmente sua integridade. Então, provavelmente, ele não serve mais. Então, nesse caso, qualquer pessoa ele pode negar o recebimento desse produto, já que ele não serve mais. Então, nesse caso, a resposta seria certa, no caso verdadeira, certo? Terceira questão. Acerca da conservação das características dos produtos e dos procedimentos técnicos e administrativos do armazenamento de medicamentos, os medicamentos devem ser armazenados em locais ventilados, a maioria deles a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, aceitando-se uma variação entre 15 e 25 graus Celsius. E aí, gente, isso está correto? Bom, a gente viu sobre o armazenamento de medicamentos que medicamentos como vacinas e soros, eles geralmente têm uma temperatura específica para armazenamento, mas que a maioria dos medicamentos eles são armazenados entre 20 e 30 graus Celsius, tá certo? Então a resposta aí, ela estaria o quê? Errada, ok? Última questão, aí, que foi num concurso de 2009, acerca da conservação das características dos produtos e dos procedimentos técnicos e administrativos do armazenamento de medicamentos, medicamentos sólidos, como comprimidos, podem ser armazenados em caixas empilhadas diretamente no chão, desde que não seja em área próxima ao banheiro. E aí, gente? Qual seria a resposta? Essa afirmação, ela está certa ou está errada? Ela está errada. Como a gente mencionou também sobre o armazenamento, independente do tipo de medicamento, ou seja, até insumo hospitalar, como máscara, luva, não pode ser armazenado em hipótese alguma no chão ou próximo ao chão, certo? Então, essa resposta está errada. Mais outra questão. Acerca da conservação das características dos produtos e procedimentos técnicos e administrativos do armazenamento de medicamentos, para adequada conservação do medicamento, é necessário observar na embalagem se ele necessita de condições adequadas de armazenagem. E aí, gente, qual seria a resposta? A resposta seria
verdadeiro, certo? Alguns medicamentos você tem que observar na embalagem a característica específica do armazenamento daquele medicamento. Por exemplo, quanto à temperatura, certo? O medicamento, como eu falei, a maioria ele vai ser armazenado de 20 a 30 graus Celsius. Mas se o medicamento ele for termolábil, ou seja, que ele precisa de temperaturas específicas, essa informação ela vai estar na embalagem. Então, você precisa adequar o armazenamento daquele medicamento ao que foi informado pelo fabricante, tá certo? Então, essa resposta está correta, é verdadeira. Bom, pessoal, como de costume, né, eu vou passar uma atividade para vocês, uma atividade bem simples, e é o seguinte: considerando a gestão de estoque, considerando que a gestão de estoque ela compreende gerir recursos com representatividade financeira e que esses medicamentos eles são armazenados para um suprimento de necessidades futuras da instituição e que o gerenciamento de materiais visa evitar a falta de material sem que para isso seja necessário um estoque excessivo. Então, sobre a gestão de estoque e sistema de distribuição de medicamentos, eu quero que vocês pesquisem e respondam as seguintes questões. Qual sistema de distribuição de medicamentos gera um estoque excessivo e perda de medicamentos? Certo? A segunda questão. De todos os sistemas de distribuição de medicamentos, qual sistema tem um controle de estoque mais eficiente e trouxe uma economia aos hospitais? Para responder essas questões, você pode utilizar a própria apostila da OCTA, certo? A resposta vai estar dentro da apostila. Então, são perguntas bem simples para vocês responderem e vão associar justamente esse assunto de gestão eficiente de estoque com a distribuição de medicamentos, tá certo? Então, a aula de hoje ela chega ao fim. Mais uma vez, obrigado a vocês por terem assistido a aula e que vamos torcer que logo retornaremos nossas atividades e fica aí a dica aí para ficar em casa e um abraço a todos. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Agora eu vou te explicar como você vai fazer para poder enviar o seu trabalho que o professor acabou de te passar. É bem simples, o professor acabou de te passar ao grupo de WhatsApp, que por lá o professor vai encaminhar um e-mail referente ao seu polo. Lembrando, o seu trabalho deve ser 100% digital. Então você vai anexar e encaminhar para este e-mail que nós da OCTA vamos receber e também te dar uma resposta sobre o recebimento deste trabalho. Teremos um tempo para corrigir as suas atividades e dentro de alguns dias você vai ter a confirmação se o seu trabalho foi aceito e qual foi a nota sobre cada trabalho. Tudo bem? Então, a partir de agora, é só acompanhar as próximas aulas à distância que nós teremos por aqui e boa sorte e bons estudos!